que vamos começar aqui mais uma live, hoje com o João Mafra. Já cá está o nosso João. Como é Fala, que Carlos. é? Tá tudo? Então, como é que tá? Tudo numa boa? Tudo uma ótima, mais do que boa. E com você? Tudo rijo. Vou partilhar aqui. Eu não consigo partilhar no meu story só depois que acaba, olha eu. Trabalho com internet e cometo essas gafes, ô Luiz. Opa, não temos que saber tudo. Eu acho que é um bocado isso, não é? É um mito. É aquilo, como eu trabalho com informática já há muito tempo, qualquer coisa que surja em computadores, eu sou sempre a pessoa que sabe. Acham que é logo com você. Só que não, não é? Só que Claro. não. Trabalhas em marketing digital, então arranja aí o computador. É, Não, exato. não é? É verdade. Olha, João, muito obrigado por estares aqui para partilhar aqui algumas ideias sobre marketing digital, sobre o mundo das agências. Eu gosto sempre de começar falando daquilo que eu sei, do bocadinho que eu sei sobre ti. Então, tu vieste para Portugal com 19, 20 anos? Exatamente, 19 para 20. 19 para mim, tá? Estudei. Por Boa. falar em estudar, descobri hoje uma coisa espetacular. Lá vem. Onde é que eu entrei na universidade? Você Quando me, você me comecei. disse uma vez que, Já que o tive seu primeiro lugar foi a UB. Você me disse uma vez. gestão na UBI. Só tive lá uma O curso semana. que eu tirei. Viu aí, ó? Teve lá uma semana. Não aguentou o batidão. A cidade é muito louca. Aquilo é muito duro, muito duro. É, Muito bom. Então, tu vieste, passaste pela UBI, na exato. Covilhã. Aposto que foi uma experiência. Aquilo já é incrível para quem é português e sai de casa e vai para a Covilhã. Imagino quem vem do Brasil e a terra ali na Covilhã, acredito que tenha sido espetacular. Foi bastante diferente, Luiz. Foi a primeira. Eu costumo brincar que foi a primeira cidade que eu cheguei que dava para ver o início e o fim da cidade. E aquilo foi muito curioso para mim. Mas lá, assim, lá é bem pequeno, mas acontece muita coisa, assim, porque a vida acadêmica lá tem muita vida, né? Por assim dizer. Então, É, durante, foi durante o legal. ano letivo aquilo é non-stop. É, exatamente. Non-stop. Depois andaste aí, fizeste o curso, depois tiveste aí algumas experiências profissionais, estiveste na Alemanha a trabalhar? Exato. Foi a trabalhar? Na verdade, foi no meu último ano de curso, faltava 6 cadeiras, eu fui fazer o Erasmus e já tinha começado a trabalhar de forma remota para uma empresa da Suíça que tinha como principal mercado o mercado alemão. Então, calhou muito, porque a empresa atuava lá, eu estava para ir para lá, então eu acabei estando mais próximo da empresa que eu trabalhava, o que ajudou no meu crescimento também, lá Bom, dentro. Erasmus foi a única coisa que eu não fiz na universidade e gostava de ter feito. Acho que deve ser uma Vale muito a experiência pena. que vale mesmo muito, muito, muito a pena. E depois vieste e criaste, entre outras coisas, mas criaste a Dancy. Eu nunca consigo dizer a Dancy. É Exato, Dancy. exato. Sabes, No sabes como? português ficaria Adense, no inglês seria Adense, É né? Mas, Dancy, ok. Sabes que exato. eu no princípio dizia AdSense. A AdSense é do Google. Quem dera nós. Uma coisa completamente diferente. Olha, e por último, mas não menos importante, conheci-te no Mastermind Foi. do Círculo Dourado, o Paulo e da Regina, e é um prazer, ou tem sido um prazer, privar contigo estes meses todos, já vai quase num ano, não é? É verdade. Em que estamos juntos lá, e, és uma pessoa de quem eu gosto muito e que gosto muito de acompanhar, e mais uma vez obrigado por estares aqui hoje. Eu digo Olha, mesmo para você e agradeço em dobro pelo convite. já é a segunda que fazemos, não é? Eu já fui eu convidado e Exato, agora, agora e já agora, vamos e atrás, agora né? és tu. E agora és tu. Exatamente. Olha, então, como é que apareceu esta ideia de criar uma agência? Esta ideia louca de criar uma agência? Ô, Como é que Luiz, isso apareceu? então, eu nunca. É engraçado dizer isso, porque eu nunca sonhei em ter uma agência, tá? Eu já posso passar por aí que nunca foi um sonho meu, por mais que muitas pessoas que vêm do marketing, e eu, né, como vim da gestão, mas eu acho que não me intitula. Eu comecei o projeto com uma empresa de comércio eletrônico, que era a Dax Commerce, que era totalmente voltada para comércio eletrônico. Só que eu vi uma necessidade crescente do mercado, fornecedor que eu ia, pessoas que eu conversava, que perguntavam se eu não prestava serviço de performance, que era uma coisa que a gente fazia muito.
Ah, o serviço de tal coisa. Eu falei assim, gente, na área de serviço existe uma grande oportunidade reprimida. Porque não é possível. Vários dos fornecedores que eu tenho hoje no comércio eletrônico que a gente atua, alguns deles pedem se a gente não faz serviço. Aí eu vi essa curva de oportunidade. Na altura, eu falei com o meu sócio da época que não gostava muito do modelo de serviço por ter alguma cabeça fechada no sentido de mas a escala é muito difícil, que é isso, que era aquilo. E assim, eu não conhecia tão bem do modelo de serviço, então eu resolvi abrir essa vertente, né, de serviço na própria DAX da época, que depois passou a ser Eidens, o projeto de serviço, e quando desfez essa minha primeira sociedade, eu fiquei com a parte de serviço e ficou com a parte de produto. E eu posso dizer que me identifico muito com o modelo de ajudar outros negócios. E, enfim, tem várias nuances ali do modelo de negócio de serviço, né, que no caso é uma agência, que eu me identifico muito. E principalmente essa capacidade de gerar valor para outra ponta. Então foi por isso que eu acabei abrindo uma agência. E se conhecesse o Luís Diogo, abrias mais rápido ainda, não é? Porque Provavelmente. ele é o nosso mentor de. Se eu já tivesse framework para isso. Já existe framework, exatamente. Olha, e quais é que têm sido, nesse modelo de agência, quais é que são os principais desafios que tu encontras? O que é que tu vês, não é? Estavas a dizer que escalar podia ser uma dificuldade. Tu sentes isso? Ou já sentiste e agora não sentes? Que desafios é que tens aí nisso que é uma agência? Bom, eu vou dividir sua pergunta em duas. A primeira, falar sobre a questão do desafio, dos maiores desafios enquanto agência. E depois do desafio da escala. Eu vou responder essa pergunta em duas partes. Boa. O desafio no conceito da agência. O que para mim hoje é onde tem mais ruído dentro da minha estrutura? É no alinhamento com o cliente de 2 pontos. Primeiro, de expectativa, e o segundo, que é uma dificuldade nossa, que é aquilo que não está ao nosso alcance, as variáveis que a gente não controla. Então, a gente, enquanto uma agência de performance, a gente não controla a produção de conteúdo, por exemplo. Muitas vezes, a gente não controla até a própria página que foi desenvolvida pelo cliente. E isso repercute muito no resultado da performance. Claro. Então, isso é um pouco da dificuldade que eu tenho hoje, mas ao mesmo tempo eu acredito muito na especialização. Então, fala assim, a retórica disso poderia ser: então, João, por que você não aumenta a estrutura para começar a oferecer social media, para começar a oferecer construção de site? Literalmente porque a gente perderia o foco naquilo que é o nosso, né, carro-chefe, por assim dizer, que é a parte de performance no conceito de tráfego, de gestão de tráfego, então anúncios, né? Então hoje a gente é muito mais uma agência de anúncios do que propriamente uma agência de marketing digital em geral. Nada contra as agências que englobam outras vertentes, mas na minha crença e no que eu venho desenvolvendo, eu acredito que a especialização me ajuda no ponto que eu vou falar agora, que é a questão da escala. Que é a partir do momento... Porque tem até uma frase que é do próprio Luís Diogo aí que você citou, Sim. que é a questão que a gente subestima a complexidade dos nichos e dos processos. Então, o que seria isso? Por exemplo, se eu trabalho hoje clínica, e-commerce e lançamento, são modelos de negócio completamente diferentes. Mas aí eu ainda assim, performance, trabalho nessas 3 vertentes. Por quê? Porque eu ainda não cheguei no momento em que eu consigo segmentar o tanto que eu gostaria. Mas eu estou caminhando para lá. Entendeu? Tem uma frase que é até do Érico Rocha, se eu não me engano, que fala e ilustra isso muito bem, que é muito mais fácil você se tornar o melhor treinador de cães, de labradores albinos, do que o melhor treinador de cães. Então, a especialização, ela traz muito essa nossa capacidade de performar bem e se posicionar como melhor naquilo que a gente oferece. E depois se munir de parceiros estratégicos que possam fazer com que que o negócio do cliente seja atendido em outras áreas. Então, recapitulando a sua pergunta, as dificuldades que eu sinto hoje é o alinhamento com o cliente, é a falta de controle de todas as variáveis e a capacidade de segmentar para escalar, quando o assunto é dificuldade de escala. Não sei se eu me fiz entender. Fizeste, falas muito rápido, mas acho que sim, deu perfeitamente para entender. Olha, e pegando no que é o ponto positivo, nesta tua experiência de agência, quais é que foram as tuas principais conquistas? O que é que tu foste... A agência já tem, não sei, quantos anos é que são de agência? Então, se a gente for considerar a separação total, dá 1 ano e 4 meses. Mas desde que eu opero em performance e começo a oferecer serviço,
eu já vou aí para quase 3 anos, que é desde que eu Ok, comecei a ok. empreender, tá? E quais é que têm sido as principais conquistas nestes 3 anos a trabalhar performance, a trabalhar serviço, a trabalhar agência? O que é que tu sentiste que foram pontos fundamentais e de conquista neste período? Para mim, ô Luiz, eu acredito que o maior retorno em trabalhar bem enquanto agência é porque, eu falo bem, porque nem todos os projetos a gente tem a capacidade de envolvimento para trabalhar tão bem quanto a gente gostaria. E daí Claro. vai de encontro com a questão do controle de É como um responsabilidade. casamento, eu vejo Exato. como um casamento, tem que dar, os dois lados têm que estar comprometidos, não é? Exatamente, falou tudo, falou tudo. E eu sinto que as maiores conquistas, eu até tem um caso muito engraçado, que é totalmente tangível sobre isso, que uma vez essa cliente está comigo até hoje, mas foi cerca de, não sei, ainda não deu um ano, vai dar um ano, em breve. E foi assim, ela chegou para mim, ela é muito desconfiada daquelas mulheres assim, cara, self-made woman, fez tudo do zero, sozinha, mulher trabalhadora pra caramba, então muito desconfiada em quem que ela botaria o dinheiro na mão, porque performance acaba por gerir a verba do cliente em anúncios. Então, a mulher é super desconfiada, ela tem 2 lojas muito grandes aqui, comércios eletrônicos muito grandes em Portugal, uma um pouco maior que a outra, mas realmente grandes assim de volume de investimento e de faturação. E ela virou para mim e falou assim: "Ô João, eu vou dar um voto de confiança para você, mas vê lá que a outra loja eu entreguei para uma agência que tem prêmio lusófono, que tem não sei o que, que tem não sei o que lá." Começou a pintar a agência assim, de uma forma. Tem 15 anos de mercado e tá. Eu falei assim, eu já ia falar o nome dela. Eu ia falar assim, vamos fingir que ela chama Filipa. Valeu. Obrigado, Filipa. Obrigado, Filipa. Deixa comigo que eu faço meu trabalho e o papel da outra agência é outra agência. Aí ela falou assim: não, João, você não está entendendo. Isso aqui, os próximos 3 meses, para mim é uma competição, para ver quem performa melhor. Aí eu falei assim: olha, obrigado, que eu adoro uma competição. Ô, Luiz, eu só sei que a gente dobrou a faturação dela na loja que a gente entrou, tá? E enquanto isso, a outra agência não conseguiu nem integrar o Pixel em 90 dias. Então aquilo para mim foi tipo assim, foi no-brainer para cliente. Tipo, hoje a gente é a agência de confiança dela. Ela ainda é desconfiada de deixar todos os projetos num só, mas agora a gente está pegando a expansão dela para a Espanha. Então, moral da história. Às vezes prêmio, às vezes muitos anos de mercado, não quer dizer propriamente conhecimento, principalmente numa área que muda tanto como é a área, agora Sim. falando especificamente de performance, o resto também muda, bué, a gente sabe disso. Mas para dizer o quê? Que a gente tem que estar sempre se atualizando e testando coisa nova e às vezes ser ousado mesmo. Então, eu tenho muito orgulho de ter alguns cases de sucesso onde a gente foi bastante ousado, enfrentou o desafio e depois teve o case como de sucesso, né? Isso que no final é interessante. E se há coisa que eu revejo em ti é que não tens medo de ir para a luta e de testar. E siga, se é para fazer, bora fazer. Não Claro que é? É um sim, bocado. porque eu fiz muitos cursos e ainda faço, né? A gente sabe o volume de investimento, por exemplo, nesse tipo de grupo que a gente está, nas formações que a gente já fez, você também eu sei que investe muito nisso. Mas, ô Luiz, nada ensina mais do que o campo de batalha. Você pega. É que eu tenho um. Por exemplo, a gente tem ali o exemplo no Brasil do Pedro Sobral, e ele tem uma frase muito interessante, que é até é até bem didática, que é a questão de o que separa um bom gestor de tráfego do mau gestor de tráfego. Muitas vezes é que o mal fica só na teoria. Ele pode até conhecer bastante, mas se ele nunca implementou, ele não sabe quais são os gargalos, quais são as limitações daquele processo, daquele nicho, daquele segmento, o que ele poderia testar de novo. Então, se você não implementa, se você não tem coragem de testar, você não evolui. Então, sobre isso de não ter medo, posso bater no peito e falar que não, realmente não tenho, tento, testo. Lógico que eu tenho clientes também que a experiência não foi tão boa quanto os outros que também têm esses cases de sucesso, muitas vezes pela questão do casamento que você falou, o alinhamento de expectativa, os dois fazerem nas duas partes, porque eu costumo dizer que a performance também, a parte de anúncios, é levar a semente até um terreno. Se o terreno não está fértil, não vai germinar. Então, concordo com você, modéstia à parte, eu sou meio corajoso mesmo. Não é meio, tu és muito corajoso. Olha, ainda hoje estava a dar estava a fazer uma sessão com uma das pessoas que aderiu lá ao meu programa de plano de carreira de marketing digital, que era precisamente uma brasileira. Eu agora digo brasileira porque eu disse nos stories, uma pessoa brasileira, e veio um amigo meu dizer: olha, mas tu és xenófobo, diz uma pessoa. Então, é uma pessoa brasileira, não queria dizer.
não quer dizer se é rapaz ou rapariga, é uma pessoa brasileira, não estou a dizer nada de mal. Mas, E eu tô aqui com uma pessoa portuguesa a fazer a live, ponto. mas pronto, às vezes temos assim ideias. Sim, Mas sim. só voltando ao tema, precisamente uma brasileira que está cá em Portugal e quer enverdar pelo marketing digital, tem experiência noutras áreas, mas não tem no marketing digital e andava muito à procura de cursos, não é? Que curso é que eu vou fazer? O que é que eu vou aprender? Eu disse, opa, olha, tens muitos cursos, não é? Tens o Paulo, tens o Roberto, tens o Luciano, há N de gente com formação de qualidade, mas e disse precisamente isso que tu disseste, que é nada como pôs na prática. Vai, mete as mãos na massa, põe na prática. Se não puderes investir em formação, vai para o YouTube ver vídeos, há muitos vídeos de qualidade e depois é aplicar. Pede a um vizinho, pede a alguém, o café da esquina, mas começa a aplicar. E acho que tu tens mesmo esse lado de bora, já se calhar já passaste por isso, não é? De pedir, de arranjar, de ver onde é que arranjas trabalho, agora estás numa fase diferente, mas é para fazer, siga, bora fazer. Eu já te vi passar por fase em que, ok, o que é que eu faço agora? É para fazer isto? Siga, É bora isso, é fazer. isso. A E gente acho que tá. é mesmo esse o sentido e acho que é nossa responsabilidade também enquanto líderes da agência passar isso às pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho ou às que querem contratar agência. Eh, Se formos pensar nisso, como é que tu olhas, não é? Tu contratas pessoas, estás atento, provavelmente também estás atento ao mercado de trabalho. Que conselho é que tu darias a quem está a começar a trabalhar? Ou quem quer entrar no mercado de marketing digital e trabalhar em marketing digital? Ótima pergunta. Eu vou falar perante a minha experiência e o tipo de perfil que eu realmente gosto de trabalhar. Porque eu já tive algumas experiências. No auge da pandemia, cheguei a ter uma equipe de 20 pessoas na parte de e-commerce. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu consegui otimizar e nós somos 6, Ok? entendeu? Mas realmente era outro volume, ok? E tinha muita parte de produto ainda, que ocupava uma secção grande do que era a estrutura. Mas para dizer o quê? O que eu notei aqui desse fluxo de pessoas, que assim, depende comparado com quem, mas em geral não é muito, mas já se viu de experiência. Pretendo que seja ainda mais com o crescimento da empresa, né? A gente sempre foca no crescimento. Mas para dizer o quê? Qual que é o padrão que eu venho mapeando e que eu gosto muito de trabalhar? É aquela pessoa que a gente tem uma expressão no Brasil, pode até soar um pouco mal, mas seria algo como pau para toda obra. Aquela pessoa que não tem medo de desafio. Que fala assim, vamos supor, o que eu já vi? Eu tenho uma comparação assim, muito tangível para fazer. Duas raparigas de universidades parecidas, só que uma com licenciatura e pós, a outra pós-mestrado, não sei o que, uma porrada de curso, a outra com um grau acadêmico um pouco menor, só que super proativa. O que tinha que aprender, aprendia. Entendeu? O que tinha que desembolar, desembolava. Enquanto a outra estava muito engessada. Muito tipo, esse é o processo que eu tenho que fazer, qual que é o próximo passo? Qual que é não sei o quê? E se a gente está falando no conceito de agência, eu não sei o número ao certo, vamos falar por alto, tá, Luiz? Vamos supor que 95% das agências em Portugal de marketing digital sejam PMEs, né? Pequenas e médias, assim, Sim. literalmente. Isso são startups. Deixa-me só fazer aí um parênteses rápido. O Rui, que esteve cá na semana passada, antes da live, foi ao LinkedIn, foi pesquisar agências com menos de 10 trabalhadores e eram 700 e tal. Tá É bem? muita agência, mas diz, desculpa. Exato, é sobre isso. Então, é muita agência. Ou seja, é um conceito super de startup. Entendeu? É aquele conceito que muitas vezes está dando nó em pingo d'água, usando outra expressão que a gente usa. Então, é do gênero. Se a pessoa ela não estiver apta a desempenhar aquilo que muitas vezes não está no job script dela, ela vai se decepcionar. Os líderes daquela companhia vão se decepcionar com ela. Não estou dizendo que a pessoa tem que entrar numa agência de marketing digital e fazer papel de atendimento a cliente, fazer papel disso, fazer disso. Não é sobre isso. É sobre estar aberta e proativa para caso tenha que desenvolver certos papéis, esteja com a faca no dente para fazer. É esse o tipo de profissional que eu busco. E agora eu tento até de forma a construir um framework onde numa entrevista ou num processo seletivo consiga identificar esses pontos, entendeu? Então, para mim, proatividade
E depois tem outros pontos, né? Até sobre a capacidade de trabalhar em equipa, para gerar um bom ambiente, o know-how é muito importante. Mas é só para te dar esse parâmetro de que muitas vezes as pessoas elas focam em currículo e esquecem de certas soft skills que para qualquer negócio, não só para agência, são muito importantes, né, para o crescimento daquele negócio. Eu gosto muito dessa expressão que tu usas, que tu usaste, a faca nos dentes. Eu gosto de complementar isso com uma frase que é: deixa comigo que eu faço. Que é, caiu uma coisa qualquer para fazer e alguém chega à frente e diz: deixa comigo que eu faço. Tenho outras coisas, mas deixa comigo que eu faço, eu resolvo. Pronto, você trouxe uma nova expressão para eu colocar aqui dentro da empresa, que vai ser o DCQF. Estamos à procura de DCQFs, que é deixa comigo que eu faço. Tá anotado, Luiz. Muito bom. Mas é isso mesmo. Para lá a autoria. Exato. São os DCQFs. Tá bem. Olha, e tu estás muito em performance e ainda dentro do mercado de trabalho. Tu vês que ainda há muita falta de gestor de tráfego ou vês que há outras competências que vale a pena investir? Portanto, esse lado da proatividade é um soft skill, não é? Está relacionado com o comportamento da pessoa, mas do lado técnico, onde é que tu vês que há uma lacuna, uma demanda reprimida por parte dos empregadores? Onde é que há falta de recursos? Eu vou falar uma coisa que pode ser um paradoxo. Por quê? Porque as pessoas estão procurando a primeira oportunidade, muitas vezes. Mas eu vou falar onde que eu sinto mais falta. Que não é sobre uma profissão específica, mas é sobre a mentalidade estratégica no profissional. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, por exemplo, usando o exemplo do gestor de tráfego que você trouxe, ele tem muito aquela cabeça do apertador de botões. Como é que eu posso fazer a melhor campanha de Google Ads, estruturar a melhor campanha de Google Ads aqui? Como é que eu posso estruturar a melhor estratégia para determinado nicho no Facebook Ads? Só que o que eles esquecem muitas vezes? Que determinadas skills para o tráfego funcionar bem, vem muito, parece até brincadeira, mas vem muito de um conhecimento geral. Então, por exemplo, se eu estou aqui no mercado português, e é uma tradução que eu faço muito, meu time de comunicação, meu time é misto, né? Tem português e brasileiro. Só que quem cuida da comunicação é sempre PT para comunicar no mercado daqui. E vamos supor que tem nuances do mercado português para essa pessoa de comunicação, sabe? Se vai tratar por tu, se vai tratar por você no anúncio. Sim. Ou pequenas coisas, por exemplo, determinado hotel que a gente anuncia fica em Coimbra e não no Porto. Olha, se ele está em Coimbra, o tipo de turismo que é feito em Coimbra é um tipo de turismo diferente feito do turismo do Porto. Certo? Quem que é o perfil de pessoa que faz sentido eu comunicar sabe? Não, ele pensa assim, vou fazer um lookalike de quem entrou no site. Ok, muito bom, público quente e tudo mais. Mas e o que vai abastecer o topo do funil? E a estratégia que vai para um público frio? Qual que é a melhor forma de segmentar ela? Quem que é o público que você quer falar? Então a gente volta naquela seara do persona, público-alvo, definir o mercado, não sei. Tudo isso parece balela, mas se a pessoa faz isso várias vezes, eu já devo ter feito definição de persona umas 300 mil vezes, nem consigo mais nomear quantas vezes eu já fiz isso. Mas por que é importante? Porque você sabe exatamente para quem que você vai comunicar, como que você vai comunicar e até a melhor hora para comunicar para essa pessoa. E eu sinto muita falta desse tipo de skill, assim, de pensamento crítico. Nem sei como definir isso. Mas, sabe, assim, de ter maldade nas coisas que faz. Maldade no sentido bom da coisa. Tipo assim, de ter esse pensamento crítico, tipo, pô, espera aí, deixa eu parar e analisar essa conta. Mais do que esse framework ou aquele framework de anúncio, é literalmente ter um pensamento crítico. E isso vai para copy, vai para anúncio, vai para design, vai para tudo. Porque, por exemplo, eu tenho um caso muito emblemático aqui. Recentemente a gente fez numa empresa grande, que era um B2B, e ela tem um perfil de cliente tal. E aí a minha design usou no banco de imagens, para criar o primeiro banner do site, uma pessoa que fugia completamente do perfil daquela empresa. Era fixe o banner, ficava vistoso o site, mas você acredita que foi a primeira coisa que a dona da empresa reparou? Tipo assim, olha, mas aquela rapariga que está na imagem não comunica com o meu público-alvo.
E a gente tinha um grupo discutindo isso com o cliente viu antes de mim. Mas na hora que eu vi, eu falei, claramente, não comunica. Claro. Entendeu? Então, o que era isso? Ela faz um trabalho brutal enquanto design. O que faltou? Pensamento crítico. Será que essa imagem que está comunicando no site comunica para a pessoa que compra dessa empresa? Então, isso eu sinto falta, Luiz. Não sei se foi isso que você perguntou. Faz muito sentido. E sabes que eu sinto que no marketing digital em geral, é talvez a coisa mais subvalorizada é a persona. É, né? É mesmo subvalorizado. É muito... toda a gente sabe que existe, toda a gente sabe que tem que se fazer, mas depois na prática quase ninguém põe. É muito difícil ver as agências a pôr isso em prática. A sentar, e tu falaste num ponto importante, que é o de parar e de pensar, não é? E nós falamos muito nisso numa perspectiva de negócio, não é? Parar para pensar o negócio, mas parar para pensar o cliente, parar para pensar aquilo que vou fazer no mês a seguir, ou na definição de estratégia a seguir, ou no post que vou fazer a seguir, parar para pensar é extremamente importante. Mas, e voltando atrás, a persona é mesmo que eu acho que está mais subvalorizado e que ninguém põe em prática. Total. Olha, vamos voltar aqui um bocadinho mais atrás. Não sei se é bem atrás, mas o que é que tu já estás aqui há quantos anos em Portugal? 5. Vou fazer Há 5 em anos. janeiro. Tu assististe a uma mudança do país no que diz respeito à comunidade brasileira. Não é? Se calhar foste dos primeiros brasileiros a vir, dos primeiros, entre aspas, mas assim deste boom de... É porque teve um boom agora, né? Nesses últimos 5 anos, tipo. Sim, principalmente nos últimos 2, 3 anos, teve um boom muito grande. Como sabes, eu estou em Braga, e em Braga... Esquece! Braga é o lugar que mais tem. O CEF daí nem funciona mais. Mas como é que tens assistido a esta aculturação? Porque há uma mudança, não é? Do país, da sociedade, dos próprios brasileiros que vêm. Como é que tens vivido isso? Como é que te sentes? Porque tu também estás a fazer este trabalho de fazer a ponte. És a pessoa que eu conheço que faz melhor a ponte entre Portugal e Brasil. Então, gostava que falasse um bocadinho disso. Como é que tens assistido a isso? E depois também quero saber o que é que andas aí a fazer. Mas como é que tens assistido a nestes 5 anos, em que se calhar eras um brasileiro para 100 portugueses, e agora somos não é um português para 100 brasileiros, mas está muito equiparado em Ô termos de Luiz, população. é colonização ao contrário, silenciosa. Ninguém dá. Quando vê, tem 1 milhão de brasileiros do lado. Menos no círculo, que ainda estás em desvantagem. No círculo eu ainda sou o único que sofre bullying por isso. Isso que é a verdade. Mas, para dizer o quê? É assim, eu acho que, em geral, eu sempre fui muito tranquilo nessa questão de relação interpessoal. Então, desde que eu cheguei, eu sempre fui muito aberto e sempre quis aprender muito sobre o Agner, botando a bandeirinha no Brasil. O Agner. Mas muito nisso de aprender sobre o lugar que eu estava chegando. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. Eu sou mesmo assim, tipo, eu chego num lugar e eu quero aprender sobre a cultura do lugar, entrar na cabeça da malta daquele lugar. Eu fiz a mesma coisa na Alemanha. Arranjar uma namorada portuguesa. Pronto. Exato, é a melhor forma de entrar na cultura. Aprende isso, não, mas é verdade, é para dizer o quê? Que essa chave que me virou de chegar aqui, estar aberto a aprender o que o português valoriza, como as coisas funcionam cá. E isso é muito importante. Eu vejo muita gente negligenciando isso. Independente do país que você vai, o Brasil é um país continental, tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, proporcionalmente, nem se sente que saiu o brasileiro de lá. Tipo, nem é uma coisa que é sentida. Mesmo existe uma comunidade grande de português, de asiático. Em São Paulo existe comunidade de tudo. Existe muita gente de fora lá, só que é tanta mistura que não se nota. Então eu acho que por já estar acostumado com uma mistura, por exemplo, você vai para o sul do Brasil, todo mundo tem cara de alemão.
Você vai para o Nordeste, é o estereótipo do brasileiro. Você vai para o Sudeste, é uma mistura doida. Entendeu? Então, é muito louco o Brasil. Assim, não sei se... Eu também não tive a oportunidade de rodar tanto assim, mas o que eu quero dizer? Eu já venho de um lugar que é um mix muito grande. Então, eu já estou predisposto a me misturar. E não tem problema com isso, eu adoro isso. Adoro mesmo aprender sobre outra cultura e tudo. E o que eu vejo acontecendo, Luiz? Falando contra mim, falo, né? Como vocês dizem. Eu vejo muitos colegas vindo com a cabeça de lá, querendo implementar coisas que funcionam lá, aqui, querendo empurrar a cultura de lá, goela abaixo aqui. Ah, mas aqui consome muita coisa do Brasil, fixe, mas consome muita coisa da África, consome muita coisa internacional em geral, inglesa, da língua inglesa. Portugal, por si só, diferente do Brasil, que a gente vive numa bolha. Literalmente, a primeira vez que eu ouvi um português falar foi quando eu cheguei em Portugal, pra você ter noção. Entendeu? É sério. Então, tipo, a gente vive muito numa bolha no Brasil, porque, né, tem diversos vertentes culturais e produções diferentes assim, e a gente talvez não... E a gente acha que o resto do mundo é muito distante. Falando isso assim, desabafando com você. A realidade no Brasil, principalmente se você não é de uma condição alta, que está acostumado a viajar para o exterior, você vive numa bolha que é o que acontece no Brasil. Ponto. Então, e aí, o que aconteceu? O que eu sinto? Que muita gente que vai para fora, também tem uma comunidade grande na Irlanda, se junta entre si, não se mistura. Sim. Aqui ainda tem uma proximidade cultural que gera uma... Mas mesmo aqui eu vejo isso acontecer. Mesmo aqui. E o que isso acontece? Como é que você desenvolve, por exemplo, no business, por exemplo, marketing digital no Brasil é fortíssimo. Um gestor de tráfego, se viesse com a cabeça aberta para aprender sobre o mercado português, rapidamente era contratado por uma agência portuguesa, porque tem diversas componentes técnicas a favor dele, porque a parte de performance já roda no Brasil há muito tempo. E em Portugal deu um boom maior nos últimos anos, por exemplo. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que eu sinto essa falta de clareza das pessoas que vêm de fora em abrir a cabeça para apreciar o que é o mercado daqui, o que funciona aqui, o que a cultura daqui valoriza. E aí que surgiu também o meu ponto, né, de começar a disseminar isso. Que falou, porra, o pessoal só reclama que não tem sucesso em Portugal, que aqui o salário não é assim tão alto, que devia ir para outro lugar. Então vai. Eu cavei minha oportunidade aqui. Se você não cavou ainda, alguma coisa você está fazendo de errado. Então, até na nível de produção de conteúdo e do que eu desenvolvo, é justamente para fazer isso que você falou. Fazer essa ponte para Portugal aproveitar do melhor do Brasil e o Brasil aproveitar do melhor de Portugal. Porque eu acredito também que tem muitos especialistas portugueses top que poderiam estar comunicando para um mercado de 200 milhões de pessoas e não só para um mercado de 10 milhões. Sem fazer do fato de ser 10 milhões. Acho que são 10 milhões com muita riqueza. Muita riqueza cultural, muita riqueza de pessoas boas. Mas é o leverage, né, que a gente fala, tipo, capacidade de escala. Sim, uma coisa é falar com 10 milhões, outra com 200 milhões. É isso. Sim. Então, meu foco de ser a ponte, nesse momento é de lá para cá, mas um dia eu quero que seja uma via de mão dupla. Olha, então, e falando dessa ponte, o que é que estás a fazer para ajudar os brasileiros a virem para Portugal ou a trabalharem melhor em Portugal? Queres falar um bocadinho mais sobre esse trabalho que estás a desenvolver? Legal. A maior parte do trabalho está sendo feito com brasileiros que já estão cá, já tem um nível de consciência mínimo sobre cá. Não quer dizer que não vai expandir para aqueles que estão curiosos sobre cá e estão lá. Mas o trabalho que eu faço hoje, eu desenvolvi uma mentoria, tá? Onde a gente passa por 6 fases, e as 6 fases vai desde a parte mais geral de conhecimento do mercado, né, até partes mais técnicas sobre estratégias para anunciar nesse mercado, estratégias para desenvolver o marketing digital aqui. Então é muito voltado para a área de marketing digital, marketing performance, aplicado ao contexto português. Ou seja, brasileiros com skills e capacidades técnicas do marketing digital. Alguns, só para te dar um exemplo, tem por exemplo, tem um rapaz na minha mentoria que ele tem aqui, que a mulher dele é esteticista, e eles têm aqui, estão desenvolvendo uma espécie de clínica de estética, tá? Ainda não está nesse nível, mas ele está na mentoria. Por quê? Lá eu falo sobre mercado, eu falo sobre estratégias de anúncios que podem englobar um negócio físico, mas porque também é um negócio do nosso cliente. Mas também tem o próprio Abner está na mentoria e ele é de agência. Então, o Abner está em agência? Olha, eu não sabia. Tá. Ele ainda está naquela fase mesmo, igual a gente conversou antes. Tipo,
né? Muito urgência, né? No caso, eu vou te explanar aqui. No caso, é ele, a mulher dele na parte mais de copy, ele na parte de gestão de tráfego, faz um trabalho muito legal e poderia estar escalando muito mais se tivesse conhecimento sobre como performar nesse mercado. E é esse tipo de persona que é a minha persona, que realmente eu consigo causar uma transformação porque eu já passei por Já essa, passaste por essa... por esse, por essa fase. Boa. Exato. E qual é o melhor conselho que podes dar a quem quer vir do Brasil para Portugal? Abra a cabeça. Se eu pudesse falar, abra a cabeça. Tipo, vem como um papel em branco. Aprende sobre aqui. Se você tiver com vários vícios, te dou um exemplo muito fácil, porque eu tenho gestores de tráfego que são do Brasil que trabalham aqui com a gente. E quando começa esse E processo, que estão lá ou que estão cá? que estão lá, passam por um processo de formação sobre o mercado daqui. Aí, até em questões de design do próprio criativo, questões da cópia agressiva, como funciona no Brasil. Cara, não. Isso causa mais objeção no público português, esse formato, do que propriamente interesse em aproveitar esse formato de promoção. Olha como tal loja está fazendo aqui. Então, eu faço sempre também a ponte interna, dentro da minha empresa, quando vem um colaborador de lá. Então, já é algo que eu estou super acostumado em fazer essa lavagem cerebral com quem está lá, para a pessoa aprender sobre carro. Agora fiquei curioso sobre uma coisa. Tu fazes essa ponte só numa perspectiva técnica, que é de olha para os anúncios, vê o que é que esta empresa está a fazer, ou fazes uma sugestão de vê este filme, vê esta série, vê as notícias, vê o que é que o Ronaldo andou a dizer. Tens essa preocupação de aculturar as pessoas, neste caso da tua equipa e da tua mentoria, portanto, alguma coisa extra técnico que sugiras que façam? É basicamente 80-20. 80% técnico, 20% Ok, extra técnico, como você chamou, extra operacional, que seria... ok. eu confesso que ainda não chegou nessa parte, por exemplo, de uma indicação de livro, de filme, tá? O que eu faço mais, muitas vezes, é justamente até a parte de conteúdo. Tipo, olha o que o... Olha só, o Luiz Guimarães está lançando, né, para ajudar a Malta a trabalhar em agência. Olha como é que é o formato do lançamento dele. Olha como é que é o formato do lançamento do Luiz Diogo. Mais do que... acaba por ser extra-operacional e operacional, porque eu quero mostrar para a pessoa como aquela pessoa comunica com o público, como é que é o comportamento dela. Uma referência cá e como é que está a fazer isso? Vocês todos são meu cobaia, são meus cobaias. Eu sempre mostro o que o Paulo está fazendo, o Luiz Diogo, o Luiz Guimarães, sabe? Vou mostrando no sentido onde a pessoa compara coisas técnicas, mas compara também a parte de comunicar isso. Então, como comunicar isso? Então, tem exemplos muito básicos. Vamos supor assim, até a gente tem lá no grupo pessoas com bom resultado, tipo, com muito resultado mesmo. E você vê que muitas vezes a abordagem delas não puxa muito para a questão, vamos supor assim, questões de tirar aquilo que a gente falou naquele dia no círculo, da questão de tirar onda. Que depois você me zoou da forma que eu escrevi. Então, o formato é totalmente diferente, Luiz. O formato como um especialista se comporta aqui, isso também depende. Lá no Brasil tem especialistas e especialistas. Mas eu tô falando o tipo de ângulo de abordagem que se usa. E eu gosto muito de bater nessa tecla, porque isso ajuda a pessoa a falar, não, peraí. Então o público valoriza mais esse tipo de comunicação. Talvez uma comunicação mais informativa do que propriamente lifestyle. Olha, não, mas tem a Inês Baltazar que está fazendo bem lifestyle e fazendo a parte comunicativa. Mas como é que uma pessoa que faz bem lifestyle aqui faz a diferença, entendeu? Então é muito interessante essa comparação, entre muitas aspas, que não é uma comparação, mas é um benchmark, né? É literalmente isso. Ok, bom, eu lembrei muito disso porque o Marcelo Bragião, que vem cá esta semana fazer uma imersão, no Copy Sniper, que é o primeiro produto que ele tem de copy, e ele fala muito isso de, ok, escreves o teu copy, mas depois vai ver um filme, vai ver uma série, vai fazer outra coisa qualquer, porque no caso do copy ajuda muito a alimentar a criatividade. A criatividade, não é? Total. Portanto, eu fiz essa ligação assim, ok, o Marcelo diz isto, será que o João também está a fazer uma coisa? E acho que faz sentido olhar para a componente técnica, como é que está a ser feito naquele mercado, mas também
que fenómenos culturais é que existem e como é que eu me posso aproximar dessa cultura. Boa, boa. Totalmente. Olha, João, estamos aqui a caminhar para o fim. O que é que tu dirias ao João que vai fazer a viagem do Brasil para Portugal há 5 anos atrás? Caramba, você não me preparou para essa, hein, Luiz? Você não me preparou para essa. Cara, eu diria persistência. Persistência no sentido de... Não é persistência a palavra, porque eu tenho muita persistência, mas é no sentido de consistência em fazer o simples bem feito. Eu gostaria de ensinar para o meu eu mais novo isso. Porque por muito tempo eu andei atrás com a síndrome do objeto brilhante que a gente tanto fala. Muito tempo. Eu fiz vários modelos de negócio dentro do formato do formato digital, tá? Já passei por alguns modelos, principalmente quando eu comecei, por causa disso, porque estava sempre atrás daquele hack, daquele que ia escalar, daquele que isso, daqui. Entende? Então, eu diria que grandes coisas levam tempo para ser construídas, para eu acalmar, que eu estava no caminho certo e bora para frente, aplica com consistência o simples, bem feito, que é onde traz mais resultado, é onde traz mais ROI no final das contas. Porque às vezes a gente perde muito tempo olhando para esses objetos e desvirtua de onde a gente devia estar focado. Mas foi algo que eu aprendi na dor, entre aspas, porque eu nem considero que eu tive, assim, tantas dificuldades nesse processo. Eu acredito que eu dei bastante sorte com as pessoas que eu me conectei, com o fato de ter aprendido cedo. Atrás, não é? Somos nós que atraímos. É isso. Então, eu diria isso, Luiz. Eu diria para eu ter bastante consistência e manter o foco. Há uma frase que eu gosto muito sobre isso, que é: mais vale fazer uma coisa 1000 vezes do que fazer uma vez 1000 coisas. Exatamente. Essa frase é brutal e acho que faz muito sentido. Olha, João, por último, queres fazer aí uma partilha de um livro, um filme? Falávamos há bocado em filmes ou séries que te tenha mudado a vida e que tu queiras partilhar aqui com o pessoal que nos está a ver. Eu vou compartilhar aqui esse ano, até agora, 2 livros que foram... você já leu os 2 provavelmente, mas talvez a malta não. Pera aí. Eu vou pegar aqui. Só um segundo. Esses 2 aqui, ó. O Sell Like Crazy, do Simon Sinek, e o Dot-Com Secrets, do Russell Brunson. Por quê? Porque... São manuais. Isso não são livros, são manuais. Totalmente. Isso numa vertente mais técnica, mais... não só técnica, mas para você entender o digital em geral. Porque cada vez é mais nítido para quem está nesse mundo o quanto que a atenção é dos ativos principais hoje. A gente vê grandes grupos nascendo disso, a gente vê as empresas apostando nisso, tá? Então, só para não tomar muito mais tempo de você, mas para te explicar, essa chave virando foi ter um case no Brasil de uma empresa de investimento, que ela tinha um portfólio de investimento que ela geria, que era basicamente assim, 10 milhões de euros, tá? Que era o portfólio que ela geria. E ela fazia um trabalho ali muito mal feito assim, no digital, não tinha uma presença digital. Investiu em contratar uma pessoa especializada nisso, que trouxe blog, trouxe produção de conteúdo em rede social, LinkedIn, caramba. E começou com a produção de conteúdo, com marketing de conteúdo, a atrair cada vez mais leads qualificados. Luiz, em 2 anos, essa empresa passou de um portfólio de 10 milhões para um portfólio de 100 milhões, entendeu? Ela cresceu em 10 vezes em 2 anos, fazendo uma única coisa, que é trazendo a atenção para o negócio dela através do conteúdo. É um pouco do que a gente está fazendo aqui. E o futuro das empresas, na minha opinião, é se tornarem grandes conglomerados de educação. Ou seja, formarem pessoas. A gente vê Grupo Primo, a gente vê grandes fintechs investindo muito nessa parte de reter a atenção através da informação, da educação, do entretenimento. E eu acho que isso é muito valioso para quem quer trabalhar com agência, para quem quer trabalhar no digital, é ter esse drive de que o objetivo hoje, por exemplo, numa agência, é reter a atenção do cliente do seu cliente. Porque a atenção, consequentemente, com um funil bem feito, eventualmente vai se tornar venda. Então, eu deixaria esse último insight para as pessoas olharem
com clareza para essa parte do que a retenção de atenção vai trazer aí nos próximos anos, e já está trazendo, né? E já está trazendo. É para ti uma moeda, não é? Total. Um ativo faz todo Muito sentido. valioso. Só para quem não viu os livros é o Dot-Com Secrets do Russell Brunson e o Sell Like Crazy do Sabri. Exato. Muito bons, muito bom. Obrigatório ler os dois. E eles falam muito isso, Luiz, da questão de quase que como rentabilizar a atenção, que no final é uma estrutura tanto do negócio digital quanto do negócio de conteúdo, né? De um funil, de uma escada de valor. Boa. Olha, João, muito, muito obrigado. Eu estive numa live, eu estive numa aula. Que isso! Eu agradeço. Foi uma aula, muito bom, muito obrigado. E em breve vamos estar juntos, de certeza. Ou num almoço, ou num jantar, ou num encontro. A gente arranja sempre forma. Muito obrigado por teres vindo cá e muito sucesso aí na ponte entre Portugal e Brasil. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, pela presença e espero que a gente tenha agregado valor. Claro que sim. Obrigado, João. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite.